Bom dia, pessoal. Meu nome é Kícia, sou consultora de demanda da Zoetis e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre Serênia. Vamos lá. Bom, gente, falando um pouquinho de Serênia com vocês. Nosso super produto com citrato de maritã. A gente vai entender um pouquinho para que ele serve, como que ele atua e a importância da gente ter esse produto no nosso atendimento, poder oferecer, poder explicar para o tutor a importância desse produto. A gente tem ele numa apresentação injetável e numa apresentação em comprimido. Antes de falar sobre esse produto, gente, eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia do vômito, né? Como é que funciona o vômito? Sem entrar em muitos detalhes técnicos, mas essa imagem, ela mostra para a gente que o vômito, ele pode ser gerado por várias zonas, né, dentro do organismo do animal. Tá? Aqui o cérebro, mostrando onde está o cérebro, centro emético e a zona de gatilho de quimiorreceptores. Isso tudo para mostrar o que para vocês? Todos os estímulos de vômito, né, os estímulos eméticos, eles convergem para um centro em comum, para esse lugarzinho rosa aqui. E por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque de todas as formas que o vômito possa ser gerado em um animal, em um cão, ele vai agir, ele vai atuar, ele vai passar por esse campo aqui em rosadinho, que é o centro médico. E o Serênia, ele vai atuar aqui no centro médico e na zona de gatilho. Então, a gente consegue entender, a partir dessa imagem, a partir dessa informação, que o Serênia ele vai ser eficaz para qualquer estímulo que ocasione o vômito nesse animal. E por que é importante, né, a gente tratar esse vômito? O vômito constante em um animal, seja qualquer a razão que isso leve a vômito, né, pode interferir na condição clínica geral desse animal, né, até a gente pensando nós como seres humanos, né, se a gente tem quadros eméticos com frequência, a gente vai ter alguma condição alterada dentro de nós, né, algum distúrbio metabólico por causa desse vômito frequente. Além disso, é importante, às vezes, o animal precisar fazer algum exame, algum diagnóstico, alguma condição clínica, e para facilitar a estabilização desse animal, né? A manipulação desse animal ali na clínica, para que a gente consiga entender o que está acontecendo com ele. Muitas vezes esse animal ele não para de vomitar e a gente não consegue fazer nenhum exame, né? Uma análise clínica básica nele. Então, para estabilizar também é importante a gente fazer com que esses quadros de vômito eles sejam encerrados. E para tranquilizar também o proprietário, né? Quem tem cão sabe como a gente fica desesperado se o cachorro começa a vomitar. Então, a gente tem uma série de situações que fazem com que seja importante a gente tratar esse vômito, a gente interromper essa condição no animal. Quais são as causas comuns de vômito em cães, né? As mais comuns, a gente pode ter uma gastrite também, tal qual os humanos, a gente pode ter gastrite em cães, né? Alguma condição gastroenterite nesse animal, alguma doença infecciosa, a gente também tem enjoo do movimento, aquele animal que colocou dentro do carro, ele vomita, a gente não consegue fazer nenhuma viagem, né? Vai levar ele até o veterinário e esse animal já vomita nesse trajeto até o veterinário. Algum parasita interno pode ocasionar o vômito nesse animal, toxina, alguma obstrução no gastrointestinal. Então, a gente vê muitas causas aqui, muito parecidas até com os humanos, né? Pancreatite, alguma quimioterapia, o animal que tem eventualmente algum tipo de câncer e precisa fazer tratamento quimioterápico, esse cão possivelmente pode ter quadros eméticos, né? Pode ter um vômito frequente, alguma doença metabólica, doença endócrina, renal, e um vômito pós-operatório, né? É muito comum um animal que passou por um procedimento cirúrgico, ele ter um quadro de vômito frequente pós-operatório, né? Numa recuperação, voltando de anestesia ou alguma condição semelhante a isso. Então, a gente vê
diversas situações que podem levar um animal a ter vômito, seja pontual esse vômito, ou seja frequente, né? Que persista por mais tempo do que o eventual episódio único. Então, e muitas dessas causas, elas são muito parecidas com a gente, né? Então, aqui a gente vai falar especificamente e especialmente envolvendo até a questão do Serênia, do enjoo do movimento, né? A gente chama de cinetose, o enjoo do movimento. Aquele cãozinho, né, como eu comentei com vocês, colocou no carro, ele vai vomitar, né? Vai ou para viajar, ou para ir até o veterinário, ou até mesmo, vamos levar esse cãozinho até o parque. Então, ele é aquele cachorro que entrou no carro, ele pode eventualmente vomitar. O enjoo do movimento, ele tem uma causa complexa, né? A gente não consegue entender especificamente o porquê ele acontece, né? O que exatamente acontece com esse cachorro para que no movimento ele tenha realmente esse vômito ocasionado por aquela razão, né? E aí o proprietário ele fica desesperado, ou porque ele já sabe que a hora que ele colocar esse cachorro no carro ele vai vomitar, ou a hora que realmente o animal vomita, ele fica preocupado, ele não sabe muito bem o que fazer. E dificilmente o veterinário, o proprietário vai procurar o veterinário, né, para evitar esse problema, né? Muitas vezes ele acaba buscando outras formas de resolver isso. Né? Então a gente imagina que a viagem, né, o cachorrinho entrou no carro, a viagem, o carro vai balançar, vai gerar um desconforto e uma alteração ali na parte do cérebro desse animal, né, no que a gente chama de aparelho vestibular. Então a gente chegou-se a uma causa, uma possibilidade de causa, né, que o movimento faz com que os canais semicirculares enviem estímulos para os neurônios do aparelho vestíbulo coclear. E esses estímulos conduzem o impulso para aquela zona de gatilho e para o centro emético e ocasiona o vômito. E lembra que lá no início eu disse que o Serênia ele atua exatamente nesses dois pontos, na zona de gatilho e no centro emético. Então, a gente mais uma vez traz aqui o Serênia atuando exatamente no ponto onde esse vômito é gerado, né? Onde o estímulo para que esse vômito aconteça é gerado. E como que os proprietários lidam, né, com esse enjoo, com essa condição desse animal? Eles deixam o cãozinho atrás, né, acaba prendendo esse cachorrinho numa coleira, num cinto de segurança, numa caixinha, limita os movimentos desse animal, eles limitam as próprias viagens, né? Tem tutor que, eu vou evitar de viajar porque o meu cãozinho vomita, ou eu vou evitar de levar, vou deixar ele em algum lugar, ou até mesmo em casa, porque senão ele vai vomitar. Então eu prefiro não levar, né? Deixa o cão em jejum antes da viagem, porque eles entendem que se esse animal se alimentar, ele vai entrar no carro e vai ter esse enjoo mais facilmente ocasionado. Uma preocupação muito importante eles utilizam medicações humanas, né? Então isso é muito comum, pegar medicamentos que a gente usa nos humanos e administrar no animal para que ele eventualmente não tenha esse vômito. Muitas vezes esse é medicamento que não pode ocasionar alguns problemas futuros para esse animal, porque a gente está falando de um medicamento humano que não é para uso em animais, né? Tem muitos proprietários que procuram um veterinário e utilizam sedativos, né? A Cepram acaba sendo um dos mais comumente utilizados, né, entre os proprietários para que esse animal fique um pouco mais calmo para uma viagem eventualmente mais longa. Mas a gente lança a mão de um produto que não é para usar com essa finalidade, né? São produtos que são utilizados como sedativos para uma contenção de um animal, para uma avaliação clínica num consultório ou até mesmo como um pré-cirúrgico. Não é para que esse animal fique calmo e possa fazer uma viagem, né? Então é um problema muito grande utilizar esse tipo de produto para eventualmente evitar que esse animal vomite.
né, param periodicamente durante a viagem para que esse cão possa sair do carro, né, dar uma descansada, dar uma acalmada, e recorrem muitas vezes até à acupuntura e tratamento homeopático, porque sabe que esse animal tem um problema um pouco mais grave, né, com relação a vômito constante. E quais são os sintomas, né, desse vômito? Cialorreia, que nada mais é do que a salivação, então aquele animal que começa a salivar, ele fica inquieto, ele fica ansioso, aí ele tem aquela mímica, né, do vômito, ele fica nauseado, ele fica incomodado e especificamente o vômito. Então é tal qual nós mesmos, né? Quando a gente tem algum enjoo por qualquer razão que seja, né? Todas essas condições elas acontecem com os humanos também, né? E com o cãozinho não vai ser diferente. Então imaginem o incômodo que esse animal tem, tá? Os filhotes e adultos jovens, né? Aquele animalzinho até 1 ano, mais ou menos, eles normalmente são mais suscetíveis, aparentam ser mais suscetíveis, né? Não estão tão acostumados, eles são mais inquietos por natureza, eles vão ficar mais ansiosos, então, normalmente a gente entende que eles são mais suscetíveis a essa condição, né? As opções atuais não atendem às necessidades dos clientes, porque usar um sedativo ou um produto humano em um animal para que ele não vomite não é o correto, né? Efeito sedativo, esse animal vai ficar sonolento, ele pode ter consequências graves, medicamento em humanos que não tem estudo para serem utilizados em cães, então a complexidade do que as pessoas acabam lançando mão para resolver um problema que está sendo utilizado coisas que não devem ser para resolver. Né? E atualmente o veterinário ele não é a fonte primária desse proprietário, ele vai acabar buscando uma agropecuária, uma pet shop e pegando qualquer opção que seja na cabeça dele que vai resolver, né? E isso é preocupante, ou até mesmo uma farmácia, né? Vai lá e compra um Dramin ou qualquer coisa do tipo e não é o correto, não é o que deve ser feito. Aqui um videozinho rápido. Então, aqui trazendo, né, realmente a solução que a Zoetis desenvolveu, né, para uma série de causas de vômito, né, o Cerenia é utilizado para todas as causas que eu mostrei para vocês que possam ocasionar o vômito, e a gente falando especificamente, né, do enjoo do movimento, né, a prevenção para essa condição. O Cerenia entra aqui como comprimido, ele é o único medicamento veterinário para essa condição. Tá? Então, aqui a gente tem a dose de 8 miligramas quilo, a cada 24 horas, né? Então, 1 por dia, até 2 dias de tratamento, eventualmente não é necessário para cinetose, né? Para especificamente o enjoo do movimento, dificilmente vai precisar de 2 dias de tratamento. Tá? Administrar 2 horas antes da viagem. De preferência ali com uma refeiçãozinha leve, com um snack, esse animal vai comer esse comprimido sem maiores preocupações e não causa sedação, né? Diferente do que eu comentei com vocês, que muitas vezes as pessoas acabam usando que tem efeito sedativo. O Cerenia, ele não vai ter esse efeito sedativo, tá? E por que 2 horas antes, né? A gente fez alguns estudos, né? Muitos estudos para realmente chegar na melhor opção, né? Então a gente tem uma eficácia de 84% a 93% mostrando esses 3 estudos.
Administrado 10 horas antes da viagem, a gente teve uma eficácia de 84%. Administrado 1 hora antes da viagem, a gente teve uma eficácia de 86%. E administrado 2 horas antes, a gente teve uma eficácia de 93%, né? Chegando realmente nessa informação com uma eficácia maior, né? Então, a gente prescreve, né, a gente orienta, sugere que seja administrado realmente 2 horas antes, e aí a gente não vai ter maiores preocupações durante essa viagem. Tá? Ele foi desenvolvido, então, especificamente para cães, indicado no tratamento e prevenção do vômito agudo por diversas causas, não só o enjoo do movimento, né, como a gente comentou. O mecanismo de ação é único, né, trata e previne os vômitos, independente da origem dos estímulos. Então, como eu comentei com vocês lá no início, né, a gente tem 3 formas fisiologicamente falando, né, fisiopatologia do enjoo, do vômito. A gente tem 3 possibilidades para que ele aconteça, né? E o Serena, ele vai atuar em todas essas possibilidades. Então, por isso que a gente tem a forma de tratar esse vômito ou prevenir esse vômito por qualquer causa que ele aconteça. Tá? Uma vez ao dia, né, a administração, o início de ação ele é rápido, não tem efeito sedativo, tem a opção injetável e comprimido palatável. A opção injetável é somente com o médico veterinário, essa aplicação, né, e o comprimido palatável o tutor consegue comprar diretamente com as pessoas no balcão mesmo, na pet shop. Tá? E previne o enjoo do movimento, né, que acaba sendo uma das opções mais interessantes nesse caso para nós. Então, a gente deixa de lado a preocupação, né, pode curtir 2 horas de diversão sem enjoo, sem escalas, né, sem diversas paradas, porque eventualmente aquele animal vá vir a ter um episódio de vômito por uma viagem. Né, viajar é importante. Hoje o cãozinho ele não é mais um membro que está lá no quintal, ele é um membro da família, ele está dentro de casa, ele está viajando com a família, ele faz parte hoje de um universo muito mais próximo, né? Então a gente quer que esse cãozinho esteja sempre bem, a gente não quer olhar para ele e ver ele vomitando, ver ele inquieto, ver ele ansioso, né? Ver ele incomodado. Né? Então, 27% de todos os cães sofrem com o enjoo do movimento. Né? Entrou no carro, é aquele cãozinho que passa mal, que ele vai ficar incomodado, né? Vai ficar ansioso, vai ter náusea, vai ter ânsia, vai salivar, vai ficar agitado. E a gente não quer isso, a gente quer que ele tenha a mesma diversão que a gente no momento dessa viagem, né? Desse passeio. Então, adeus enjoo do movimento. Tá? E aqui algumas alternativas, né, até para orientar esse tutor, eventualmente, que está comprando Serena por essa causa especificamente, né? Vai viajar e te pede alguma coisa para que esse cãozinho não vomite, né? Então, comece acostumando lentamente seu cão com pequenos passeios no carro, se a gente estiver falando especialmente de um filhote, né? Ou até um cão mais velho que nunca passeou, né? Às vezes a pessoa adotou, ou realmente nunca passeou e agora esse animal vai começar a viajar. Mantenha as janelas ligeiramente abertas para que ele possa tomar um ar fresco. O cachorro ele gosta, né, de ver esse movimento, de sentir o cheiro. Dirigir com cuidado, evitar frear bruscamente, né, ou acelerar sem necessidade. Certificar-se que não esteja nem muito quente nem muito frio dentro do carro, porque da mesma forma que a gente se incomoda, o cachorro também vai se incomodar, né? Então a gente tem que tomar sempre também esse cuidado. Faça paradas regularmente para que seu cão possa andar, beber um pouquinho de água, né? E ficar um pouco mais tranquilo. Evitar situações de estresse durante a viagem. Ele tem que ter uma experiência positiva, né? Durante todo esse trajeto. E dê uma medicação adequada para prevenir os sintomas do enjoo do movimento. E aí a gente entra, então, com o Serena.
Com Serena, seu cão não enjoa de sair com você, né? A gente quer que esse animalzinho tenha experiência positiva quando ele estiver passeando com a família, né? É o primeiro antiemético desenvolvido exclusivamente para o tratamento e prevenção de vômito em cães, tá? Qualquer dúvida, só ligar no saque. Muito obrigada.